Como é que tu te chamas? Vene Casagrande. Ah. Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, só clicar no botão aqui de baixo, desse o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Eu tenho informações importantes aqui sobre o Flamengo, envolvendo dois jogadores também, Arrascaeta e Natan. Vou começar pelo Arrascaeta. É o seguinte, só para contextualizar para vocês torcedores, porque muita gente pode não estar por dentro do assunto. Ontem, após o Fla-Flu, jogo inclusive que o Flamengo perdeu por 1-0, Djalminha, ex-jogador e atual jornalista que trabalha na emissora ESPN, noticiou ao vivo que Arrascaeta não iria se apresentar nesta segunda-feira, após o período aí de férias, porque tinha problemas com a diretoria e os empresários do Meia conversavam para uma saída, uma eventual saída do clube. Pois bem, logo a torcida nas redes sociais se recordou da saída conturbada dele do Cruzeiro, porque foi basicamente nesse cenário, não se apresentando após férias e depois vindo a ser negociado pelo Flamengo depois de uma longa novela. Em cima disso, eu e todos os jornalistas que cobrem ali o dia a dia do Flamengo, obviamente foram apurar a situação do Arrascaeta, para entender se de fato procedia a história envolvendo o que o Djalminha havia publicado. E a primeira informação que eu recebi de uma pessoa que trabalha no staff do jogador é que ele iria se apresentar nesta terça-feira, ou seja, amanhã, porque entrou no acordo com a diretoria e também com a comissão técnica, leia-se Rogério Ceni. Ou seja, ele não ia atrasar a reapresentação. Ele fez um acordo com a diretoria para se apresentar um dia após o previsto, ou seja, dia 16 de março e não dia 15 de março. Depois disso, alguns minutos depois, na verdade, o Flamengo emitiu um comunicado explicando a situação do Arrascaeta. Arrascaeta foi liberado pela direção e o técnico Rogério Ceni para se apresentar na terça-feira. Ele está no Uruguai e o número de voos se encontra reduzido em razão da pandemia. Para ficar o maior tempo com os familiares e passar o final de semana, o atleta fez a solicitação. Caso contrário, Arrascaeta precisaria ter retornado na sexta-feira, ou seja, ou ele voltaria na sexta, dia 12, e não ficaria o final de semana com a família, ou voltaria agora, hoje e na terça se apresenta, e ele irá passar o final de semana com a família. O Flamengo liberou normalmente, a comissão técnica também liberou, segue tudo ok. E o jogador, o que fala? O jogador fez apenas uma postagem ali nas redes sociais, no Twitter, e disse o seguinte: galera, me deixem aproveitar meu último dia de férias com a família. E eu fui procurar um empresário, o Daniel Fonseca, empresário dele, representante dele há muito tempo já. O representante não me respondeu as mensagens que eu mandei pelo WhatsApp e também não atendeu as minhas ligações, ficou em silêncio. Obviamente que ele sabia que eu iria perguntar sobre o Arrascaeta. E eu fui perguntar quem é o Daniel Fonseca, soube que o Daniel Fonseca não é um cara bem avaliado no meio do futebol, não. Muitas pessoas não gostam de certas atitudes dele, principalmente na época lá do Cruzeiro. A forma como o Arrascaeta saiu foi muito conduzido pelo Daniel Fonseca, representante dele. E o Flamengo, o que o Flamengo fala oficialmente sobre um suposto atrito, digamos assim, com os representantes de Arrascaeta? Perguntei a um membro da diretoria do Flamengo sobre um possível atrito com Arrascaeta ou um empresário do argentino, e a resposta foi categórica: não tem nenhum problema. Foi isso, a resposta foi essa. Esse é o momento do Arrascaeta. Lembrando, o contrato de Arrascaeta é válido até dezembro de 2023, é um contrato longo, e ele já tem um dos maiores salários do atual elenco, top 5 eu diria aí, do atual elenco. Caso queira valorização, tem que esperar o melhor momento, tem que negociar, tem que conversar, não adianta forçar uma barra. O contrato é longo e a diretoria tem outras prioridades nesse momento. Então é isso que eu tenho por agora, né, sobre a Arrascaeta. Obviamente que eu vou ficar em cima disso para trazer para vocês caso tenha novidade. Outro assunto importante, Natan, jogador que foi titular contra o Fluminense, provavelmente fez a sua despedida com a camisa do Flamengo contra o Fluminense. Infelizmente uma derrota, né? Vai se despedir com uma derrota, mas o Natan de fato está partindo para o Red Bull Bragantino. A expectativa dos empresários, familiares de Natan, até mesmo do Red Bull Bragantino, é que ele viaje na terça-feira para se apresentar ao Red Bull Bragantino. E eu consegui detalhes de como ficou a negociação, percentual, como é que vai ficar essa divisão da pizza Natan, né, com os clubes. Vamos lá, porque são 3 clubes envolvidos e também o jogador.
vamos lá, negociação envolvendo Natan. Flamengo atualmente tem 60% dele, Porto Vitória, clube do Espírito Santo, tem 40% dele. Flamengo morderá 22% dos 40% que o clube capixaba tem direito sobre Natan, ou seja, o Flamengo ficará com 82%. Bragantino vai comprar 70% do Flamengo e com isso o Flamengo vai ficar com 12% e o Porto Vitória 18%. Então a divisão é essa, Red Bull Bragantino com 70%, Flamengo 12% e o Porto Vitória 18%. Natan será emprestado pelo Flamengo ao Bragantino até dezembro e receberá 5 milhões de reais pelo empréstimo. Porto Vitória, que tem direito a uma parte desse valor, abriu mão na negociação. Na cláusula de obrigação de compra, se Natan disputar 25 partidas ao longo de 2021, o Flamengo receberá 22 milhões de reais pela venda dos 70% dos direitos econômicos. Ou seja, na operação total, o Flamengo receberá 27 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do zagueiro, ficará com 12% e o Porto Vitória ficará com 18%. Deu para entender? Vocês conseguiram entender? Foi um negócio complexo, porque envolve 3 clubes e o jogador, ou seja, 4 partes, e é uma venda disfarçada de empréstimo. Basicamente o que aconteceu com Pablo Mari ao Arsenal. Na ocasião, o Arsenal não poderia fazer um grande investimento naquele momento. O Flamengo fez um empréstimo disfarçado, uma venda disfarçada de empréstimo. E o Flamengo recebeu uma bolada aí com a venda do Pablo Mari. E como eu já disse, a expectativa é que o Natan viaje já na terça-feira, ou seja, amanhã, para se apresentar ao Red Bull Bragantino. E para vocês terem noção da valorização que o Natan teve aí no curto espaço de tempo lá no Flamengo, é o seguinte: no começo de 2020, o Flamengo havia liberado o Natan para ser emprestado ao Levante B da Espanha. Na ocasião, pelo que eu conversei com um dos empresários do jogador, seria um empréstimo de graça, porque o Flamengo queria dar rodagem a ele, simplesmente por isso, mas acabou não dando certo. Na hora H não deu certo. O Natan acabou ficando, e veio a oportunidade contra o Palmeiras. Vocês vão se recordar, na ocasião o Flamengo não poderia utilizar muitos jogadores, se não me engano 19 jogadores, e vários jovens atletas do Sub-20 foram chamados, convocados para participar do jogo contra o Palmeiras. Terminou 1-1, eles foram muito bem, Natan formou dupla com o Otávio, outro que foi muito bem também, e acabou ficando. Domenech gostava do jogador, acabou ficando, o Rogério Ceni chegou, ele não é muito utilizado, muito por conta disso, ele vai ser negociado, porque ele sabe que não será utilizado no Flamengo, está aí como 5ª opção atualmente, depois do jogo contra o Fluminense, o Rogério Ceni o sacou, não colocou mais, e é isso. No começo de 2020 seria emprestado ao Levante B da Espanha, e agora no começo de 2021 está bem próximo de ser vendido por 27 milhões de reais, 70% de direitos econômicos. É uma valorização muito rápida num curto espaço de tempo. O contrato dele com o Flamengo vai até 2024, eu digo vai porque ele ainda não assinou a rescisão. Ele tinha uma multa rescisória bem alta, mas assim, a gente sabe que multa rescisória, dificilmente um jogador sai pela multa rescisória. Então, essas são as informações. E mais um detalhe, tá? Que é bem importante, questão financeira. O Flamengo, fazendo essa venda, vai pedir adiantamento ao banco para receber antes de dezembro, tá? E o contrato de Natan com o Red Bull Bragantino após o empréstimo será por 5 temporadas. Atualmente ele tem 20 anos. Beleza? Agora fechou mesmo. Espero que vocês tenham entendido essa negociação aí complicada, complexa, mas acho que deu para vocês entenderem porque eu apurei a fundo e trouxe todos os detalhes para vocês. Valeu, galera. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu.